Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Estou reativando ele e esse é o primeiro vídeo que estou gravando após a reativação desse canal. Espero que você possa participar bastante conosco. Antes de mais nada, dá uma rapidinha aí, se você puder parar o vídeo e ir lá e se inscrever no canal, isso vai ajudar bastante. A partir do momento que a gente tiver 1000 inscritos, a gente vai poder fazer lives e fazer com que o canal tenha muito mais abrangência e relevância para o algoritmo do YouTube. Então, se você não se inscreveu, se inscreve lá rapidinho. Nós vamos estudar 70 semanas de Daniel. São 4 versículos da Bíblia e eu vou tentar fazer com que esse estudo seja muito rápido, tá? Que a gente tenha aí menos de 15 minutos de vídeo para que você possa entender o básico. E, sinceramente, se você entender bem esse básico, cara, você vai deslanchar em toda a escatologia bíblica. 70 semanas de Daniel, uma jornada para interpretar ou entender a escatologia bíblica. O texto bíblico que a gente está se referindo são os últimos versículos do capítulo 9 de Daniel. Deixa eu tirar meu rosto daqui. Você vai ficar sem ver o meu rosto um pouquinho, tá? Daniel, capítulo 9, versículo 24 a 27. Diz assim: 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e trazer justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ungido o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Com praças e tranqueiras se reedificará, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, será cortado o ungido, e nada lhe subsistirá. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como inundação. Até o fim haverá guerra, estão determinadas as suas ações. E ele fará um pacto firme com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre as asas da abominação virá o assolador, e até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador. Então, o que acontece? Rapidinho aqui, antes para a gente entrar no estudo. Eu quero que você observe que no versículo 27 existe uma figura central aqui, que não é as mesmas do versículo anterior, tá? Aqui está falando, ele firmará um pacto, e virá a abominação, virá o negócio sobre o assolador, e tal, está determinado sobre o assolador. Esse assolador é o mesmo do príncipe que há de vir no final do versículo 26 aí, tá? Só para a gente poder entrar aqui, belezinha, nos textos bíblicos. Você lê, relê e vê se esse entendimento está correto. Esquece os dogmas da sua religião e presta atenção no texto, tá bom? Vamos lá. 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo. Primeiro, Daniel estava orando pelos judeus cativos. Então, a resposta do anjo tem a ver com essa oração. Olha, Deus não estava mostrando para Daniel o que queria acontecer com o povo no futuro. Deus não queria mostrar para Daniel qual era o destino final da humanidade. Deus não estava querendo mostrar para Daniel sobre os acontecimentos da igreja, não. Deus estava mostrando para Daniel uma resposta referente à sua oração, tá? O contexto se refere a acontecimentos, então, da nação de Daniel, porque esse era o motivo da oração, tá? É só você reler no início do capítulo, mas no próximo slide nós já vamos dizer um pouquinho sobre isso. Mas você vai perceber isso. E note que o contexto não dá margem para a igreja, não tem nada referente à igreja aqui. A igreja é um outro projeto de Deus que não estava ali sendo tratado nesse capítulo 9 de Daniel. Versículo 1 e 2 de Daniel diz bem assim: no ano 1º de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, e no ano 1º do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros os números dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, de que havia de durar as desolações de Jerusalém. Era de 70 anos. Então, o que Daniel tinha feito aqui? Deixa eu voltar meu rostinho aqui. Beleza. Daniel leu o livro da profecia de Jeremias e entendeu, então, que era 70 anos desde aquela profecia, e ele já tinha feito ali os cálculos de, olha, Deus, tá acontecendo aqui já, deu 70 anos. O que é que está faltando? Então, aí a partir lá do versículo 24, Deus está dando a resposta referente a essa oração que Jeremias estava fazendo, que Daniel estava fazendo, com base na profecia de Jeremias. Tanto é que
os versículos lá, posterior, versículo 3, 4, até o versículo 23, vai fazer uma referência muito grande a uma confissão dos pecados, vai falar sobre o que aconteceu com a nação de Israel, enfim, tudo isso, os pais deles. Então, e essas 70 semanas é para a nação de Daniel. Vamos lá, continuando. Havia uma profecia, deixa eu sair novamente aqui, porque senão atrapalha aqui um pouquinho a visualização. Havia uma profecia de Jeremias que o cativeiro duraria 70 anos. E sobre essa profecia que Daniel orava, querendo saber, pois 70 anos já tinham terminado. Os babilônios já haviam caído. No entanto, a nação ainda estava desolada. Olha, se você for ver aí, Neemias capítulo 1, versículo 3, Neemias, muitos anos depois de Daniel ainda, estava falando sobre a situação da nação, como é que estava. Eles me responderam, o restante que ficaram cativos, que ficaram do cativeiro, lá na província estão em grande aflição e opróbrio. Também está derribado o muro de Jerusalém e as suas portas queimadas a fogo. Mesmo com a libertação dos cativos, ainda não havia liberação para a reconstrução de Jerusalém. Então você vai ver aí no versículo 24 do texto que nós lemos, que o início das 70 semanas começa com a ordem da reconstrução de Jerusalém. Vamos lá, olha só. A saber, entende, desde a saída para restaurar e para edificar Jerusalém. Daniel 9, 25. Essa era a resposta da oração de Daniel, que se refere às 7 primeiras semanas. É isso aqui. É sobre, desde aquele momento de Daniel até a resposta, assim, para poder restaurar novamente, 7 semanas, ou seja, 49 anos, né? Que iria durar ainda para poder sair o decreto para poder restaurar Jerusalém. E isso é consenso de qualquer estudioso da Bíblia, que essa semana se refere que uma semana, no caso que está se referindo aqui, são 7 anos. Então, isso coincide, inclusive isso vai fazer com que haja coincidência aí. Mais ou menos a época de Daniel até a ordem lá para Jeremias voltar e reconstruir Jerusalém, 49 anos. Beleza? Só para vocês entenderem bem isso aí. Vamos lá. Daniel 9, 26, 27. 26, não. Depois das 62 semanas será cortado o ungido, e nada lhe subsistirá. E o povo do príncipe que há de vir, olha, então vamos entender o texto. Está falando que depois das 62 semanas, o ungido seria cortado, ou seja, no final das 62 semanas, o ungido é cortado. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. É como se Deus estivesse falando assim novamente para Daniel. Olha, Daniel, vou sair aqui de novo para poder facilitar vocês ver os slides, tá? Opa, passei aqui. Olha, Daniel, sabe essa resposta que eu estou dando aí para você? Da reconstrução aí de Jerusalém? Depois, novamente, vai vir um povo que vai destruir a cidade e o santuário. E o seu fim será como inundação, e até o fim haverá guerra, e estão determinadas assolações. Deus estava preparando aí as pessoas para que tivesse noção de que novamente a cidade seria destruída, mesmo depois da ordem da reconstrução da cidade, tá? Vamos lá. Depois de mais ou menos 434 anos, o Messias seria morto, num total de 483 anos. Pega os livros de história e vê lá qual foi o período da queda de Babilônia e início do Império Medo-Persa, o Império Persa, aí no seu livro de história. Você vai ver que vai casar aí com esses 483 anos aproximadamente, tá? Não vai casar tão certinho porque esses períodos históricos, esses fatos históricos são um pouco confusos com relação à data, porque os calendários eram diferentes. E um Papa, inclusive, conseguiu errar 300 e poucos anos depois da morte de Jesus Cristo, conseguiu errar a data do seu nascimento. Ou seja, você imagina e toda a confusão histórica que a gente tem a partir disso daí, ainda mais que os calendários eram diferentes mesmo, anos lunares e anos solares. Então nós temos
essas dificuldades aí para poder calcular os anos corretamente, tá, gente? Os acontecimentos estavam plenamente determinados e que Jerusalém seria novamente destruída. Detalhe aqui é o que diz que quem faria isso era o povo de um príncipe que viria posteriormente. Então, onde o versículo diz: e o povo do príncipe que há de vir. Muitas assolações ainda irão acontecer até o fim. Então, para vocês verem, aí no final do versículo 26, está falando que haveria um tempo de muita dificuldade ainda, tá? Vamos lá, continuando. Deixa eu voltar para cá. Beleza, com a ordem de reconstrução da cidade, olha, 7 semanas estão determinadas, de Daniel até o decreto. Tá, beleza, 49 anos. Mais 434 anos até o Messias ser morto. Beleza, vamos andar. Agora aqui. Opa, tem que tirar isso aqui para poder conseguir andar. Não consigo mexer nisso mais não? Ixi, olhando, mexendo errado, desculpa, gente. Continuando, vamos sair aqui. Beleza. Então, e a última semana? Essa última semana a última semana é uma introdução ao livro de Apocalipse, tá, gente? Daniel 9:27 diz: ele fará um pacto firme com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre as asas da abominação virá o assolador, e até a destruição que determinada, a qual será derramada sobre o assolador. Eu não sei como é que as pessoas conseguem confundir tanto esse pedaço. É óbvio que isso não aconteceu. Aqui está falando sobre um concerto que se fará com quem? Com o povo que Daniel estava orando, tá? Deixa eu voltar aqui de novo. Olha o rostinho aqui. Quem era a pessoa que estaria fazendo esse concerto? Essa pessoa é o príncipe do povo que haveria de vir, né? Ele mesmo é o assolador disso tudo. Ele vai fazer um concerto com quem? Ele vai fazer o concerto com o povo de Daniel. A resposta aqui é para Daniel, gente. E ele está dizendo novamente, no versículo bíblico, que esse concerto será para que o povo possa restabelecer o sacrifício, porque ele vai falar, olha, na metade da semana fará cessar o sacrifício. Então, basicamente a resposta da oração de Daniel. Deus estava dando para ele, ó, eu estou te respondendo referente a isso. Quando foi que isso na história aconteceu após Daniel? Olha, só aconteceu na época de Jesus, que o templo já estava construído e reconstruído. Só que esse daqui é referência à última semana, ou seja, após a morte de Jesus. Quando foi que isso aconteceu? Uma vez que os romanos vieram e destruíram, o povo do príncipe que veio destruir a cidade. Então, depois disso, nunca mais aconteceu. Não existe templo até o dia de hoje. É claro, então, que isso está fazendo uma referência ao futuro. Isso não aconteceu. Não importa a denominação que você reúne e se diz que isso já aconteceu, eles estão mentindo. Porque isso não aconteceu, porque isso não é para a igreja, isso não é para dizer que uma determinada igreja é verdadeira e outra é falsa. Isso era uma resposta de Deus para Daniel. Beleza? Deixa eu ver aqui o meu último slide. Tá? Então ele está falando que essa última semana, esquece aqui também, essa última semana é dividida em duas partes. Esquece o que está escrito aí nessa parte verde, você vai para um momento futuro, tá? A última semana é dividida em duas partes. É um concerto de 7 anos, e na metade desses 7 anos ele quebra esse concerto. Beleza? Vocês entenderam bem isso daí? Então, a explicação dos detalhes referente a esse versículo 27 de Daniel é só no livro de Apocalipse. É lá que você vai entender o que é tempos,
um tempo, tempos e metade de um tempo. É lá que você vai entender o que é 1260 dias. É lá que você vai entender o que é os 42 meses no livro de Apocalipse, que estão fazendo referências a essa metade da semana, tá? Se você entendeu o que está escrito até aqui, beleza, você já entendeu o que é 70 semanas, tá? Um vídeo aí de menos de 20 minutos. Eu ainda até enrolei ainda porque gaguejei muito para poder ler alguns textos bíblicos e passar aí. Vocês viram que eu me enrolei aqui também a respeito de marcar na tela aqui algumas coisas, mas você entendeu. É só isso. Qualquer dúvida, vocês podem deixar na descrição do vídeo aí, nós vamos atender vocês, mas as 70 semanas de Daniel é apenas isso. Qualquer coisa a mais que alguém quiser falar para vocês, ele está complicando para te dar uma resposta mágica que convém a eles, tá? Fiquem todos na paz, até o próximo vídeo, vamos estudar a Bíblia e vamos buscar conhecimento.